para poder adorar. Aleluia. Enquanto Moisés estava lá clamando a Deus, estava lá um povo reclamando, um povo murmurando. Aleluia. Um povo que só reclamava, um povo que só murmurava, mas agora Deus usou dessa situação para que eles vissem que Ele é o único e verdadeiro Deus. E através disso, o povo creu, aleluia, em Deus. E Deus fez tudo isso também. E Deus permite que luta e dificuldades, elas advenham sobre a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, os discípulos estavam ali diante de uma fonte, tinha um cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, o que esse homem fez? Qual é o pecado dele? Quem que pecou, foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse desse jeito? Deus olhou para os discípulos e disse: nem ele pecou e nem seus pais, mas ele nasceu assim para que as obras de Deus sejam manifestadas sobre ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando os mensageiros chegaram até Jesus para dar a mensagem a Jesus enfermo, Jesus lhe disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia. A luta, a adversidade que se levanta na nossa vida é para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Através da sua luta, o nome de Deus ele vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser engrandecido, o nome de Deus vai ser reconhecido. Aleluia. E aqueles que ainda não conhecem a Deus, conhecerão o Senhor através do testemunho da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O povo agora olhou, como Moisés disse: contemplem pela última vez os egípcios. Aleluia. Vede o livramento que o Senhor vai fazer, que hoje Ele fará, porque os egípcios que hoje vocês viram, nunca mais vocês verão eles para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, na nossa vida nós não entendemos o porquê da luta, da dificuldade. Só que é assim que Deus trabalha na nossa vida. Aleluia. Como uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, que Deus ele complica a nossa vida, depois Deus descomplica, e só depois que ele descomplica que ele vai explicar o porquê. Aleluia. Deus colocou o povo para caminhar no deserto, levou eles até o Mar Vermelho, eles viram, não tem saída, não tem solução. Deus complicou, depois Deus mandou eles abrir o mar, Deus trouxe a solução, Deus descomplicou, e só depois que tudo se resolveu, que então Deus explicou o porquê que ele tinha feito aquilo. Eu fiz isso para que agora com seus olhos vocês contemplem pela última vez o Egito, porque nunca mais vocês vão ser afligidos por eles. Não questione Deus acerca do caminho que Ele colocou você para caminhar. O caminho que você está caminhando hoje pode ser um caminho de espinho, pode ser um caminho que está te ferindo os teus pés, pode ser um caminho que está trazendo tristeza para o teu coração, que está surgindo muitas adversidades e dificuldades. Mas se foi Deus que te colocou neste caminho, Deus manda dizer: continua caminhando. Glória a Deus. Aleluia. Por mais que pareça um caminho sem saída. Aleluia. O importante não é o caminho que você caminha, mas o importante é o que você vai encontrar lá no final do Glória a caminho. Deus. Porque é lá no final do caminho, depois de tudo, aleluia, resolvido, aí sim você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E esse mesmo Moisés, meus irmãos, agora eu vou um pouco mais adiante. Esse mesmo Moisés, que era um homem que a Bíblia diz que ele chegou a conversar com Deus face a face. Um homem que se aproximou tanto de Deus, que depois da sua morte, a Bíblia diz que não se levantou profeta nenhum mais na terra, assim como Moisés, que chegou a conversar com Deus face a face. Aleluia. Esse homem que era tão próximo de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, no último capítulo, nós vamos ver ele subir um monte para conversar com Deus. Deus vai chamar e vai dizer: Moisés, contemple. Está vendo toda esta terra, onde você chegou aqui depois de 40 anos de caminhada? Esta é a terra que eu prometi para o meu povo. É uma terra que mana leite e mel. Contemple ela, Moisés, com os teus olhos. Porque os teus pés você não vai colocar lá. A Bíblia diz que naquele instante, ali naquele lugar, naquele monte, Moisés morreu. E agora eu me pergunto, como pode um homem que a Bíblia diz que foi tão próximo assim de Deus,
que conversou com Deus, que viu Deus face a face. Agora Deus mostrar para ele a bênção e dizer para ele: Moisés, você vai contemplar com os teus olhos, mas seus pés você não vai pôr lá. E ele vai morrer sem poder alcançar ali naquele momento o objetivo que ele tanto tinha lutado por aquele objetivo. Ele sofreu por aquele povo. Moisés chorou por aquele povo. Enquanto Moisés sabia, enquanto Moisés tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, quando ele via ali o povo, aleluia, fazendo o bezerro de ouro, quando ele via o povo ali adorando outros deuses, quando ele via o povo reclamando, o povo murmurando, aquilo feria o coração de Moisés. Aleluia. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Aleluia. Assim como é na nossa vida, muitas das vezes nós conhecemos o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos para aquelas pessoas que não conhecem o nosso Deus, nós começamos a ver eles praticando as coisas que eles praticam, aleluia, aquilo fere o nosso coração. Porque nós temos conhecimento, nós sabemos, nosso Deus é tão bom. Aleluia. Ele é tão amoroso. Aleluia. E quando nós vemos ali as pessoas pouco a pouco se acabando no mundo, aleluia, entristece o nosso coração. Pessoas que não querem aceitar Jesus, pessoas que não querem andar com Deus, aleluia, nos entristece, nos fere, aleluia. Moisés, ele era ferido, ele se feria, aleluia. Ele tinha, aleluia, ele chorava, se entristecia quando ele via aquilo. Um homem tão próximo de Deus, mas não vai poder colocar os seus pés, aleluia, na terra prometida. Às vezes, como eu já disse, o caminho de Deus aos nossos olhos, muitas das vezes vai parecer ser um caminho errado. Aleluia. Um caminho que não vai nos levar a lugar nenhum, muitas das vezes até um caminho injusto. Só que o importante para Moisés, aleluia, não foi aquilo que ele encontrou durante o caminho, mas foi aquilo que ele encontrou lá no final do caminho. Porque lá no final do caminho da sua vida, quando ali o Senhor tomou o seu espírito ali sobre aquele monte, aleluia, Moisés agora ele alcançou, aleluia, vitória na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Moisés agora, meus irmãos, ele não vai alcançar, aleluia, uma terra que mana leite e mel nessa terra. Uma terra que a qualquer momento poderia se tornar infértil. Uma terra que a qualquer momento poderia se acabar. Só que agora Moisés ele vai alcançar na sua vida, aleluia, uma terra que vai manar leite e mel eternamente. Glória a Deus, porque ele vai aleluia. estar, aleluia, na presença de Deus. Louvado seja Deus. O importante, meus irmãos, é o que Deus tem reservado para nós lá no final do caminho. Glória. Não deixe, aleluia, as dificuldades que se levantarem contra você, fazer você desistir, fazer você parar, fazer você deixar, aleluia, de clamar, você deixar de andar nos caminhos de Deus. Mas continua firme e forte no caminho que Deus colocou na tua vida. Porque o importante é que lá no final do caminho você vai alcançar a vitória. E lá no final do caminho você vai entender o porquê que Deus permitiu tudo aquilo. Aleluia. É no final. É quando tudo se acabar que você vai entender. Aleluia. Quando nós olhamos para Jó, nós vamos ver um homem que era reto, um homem que era íntegro, um homem que o próprio Deus, ele próprio elogiou ele diante de Satanás e disse: olha, você viu meu servo Jó, um homem reto, um homem íntegro. E Deus permitiu que toda aquela luta, toda aquela adversidade viesse sobre a vida de Jó. E lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, Jó ele vai entender o porquê que ele passou aquilo. Porque ele mesmo vai dizer: Senhor, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço o Senhor de contigo andar. Porque Deus olhava para Jó e por mais que Jó fosse reto, fosse íntegro, Deus dizia: mas Jó ele só me conhece porque ele apenas de ouvir eu falar. Jó ele nunca teve uma experiência, Jó ele nunca se aproximou mais de mim. Então Deus usou naquela situação para que agora Jó conhecesse Deus verdadeiramente. E Jó entendeu no final da sua caminhada: olha, eu agora conheço Deus verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Agora sim eu tive uma experiência verdadeira com Deus e conheço e sei quem é este Deus que antigamente eu apenas ouvia falar. Aleluia. É no final do caminho que nós vamos, aleluia, entender e compreender o porquê que estamos passando a dificuldade hoje. A dificuldade que você está passando hoje. Quando você alcançar a vitória, você vai entender o porquê, aleluia, dessa dificuldade. E tenha certeza que nada que Deus faz é sem propósito. Se hoje você está passando por esse processo é porque Deus ele tem um propósito na tua vida.
Aleluia. E durante esta caminhada você vai crescer. Aleluia. Durante esta caminhada, se você continuar na presença de Deus, você cada vez mais vai se fortalecer, cada vez mais você vai crescer na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra, meus irmãos, que nesta noite Ele colocou no meu coração. Aleluia. No meio da adversidade, no meio da dificuldade, aleluia. O importante é continuar firme e continuar forte na presença de Deus. Não volte para trás. Não deixe a dificuldade fazer você recuar. Se o povo recuasse, você acha que os egípcios receberiam o povo de Deus de volta? Não. Porque como nós lemos aqui, a intenção do Egito era acuar o povo para matar todos ali no deserto. Então, se eles voltassem para trás, eles encontrariam a morte. Eles estariam indo de encontro com a morte. Aleluia. Deus manda dizer para você nessa noite, não volte para trás. Quando você volta para trás, quando você retorna para o mundo, você está indo de encontro com a morte. Mas se você continuar adiante, por mais difícil que esteja a situação da tua vida, mas você está indo de encontro com a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta palavra, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu não vou mais me estender.